Hoje nós encerramos a introdução à carta de Paulo aos Romanos, vendo uma doutrina fundamental, que é a doutrina dos tempos da salvação. No último domingo nós falamos da salvação em sua essência, e nesta noite precisamos ainda abordar este tema de outra maneira. Às vezes é mais proveitoso para a compreensão de alguns tratarmos a salvação segundo os seus tempos, em termos de tempo. Como cristãos, nós podemos dizer que estamos salvos. Paulo expressa isso aos Coríntios dizendo: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que, diga comigo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Com isso Paulo está dizendo que fomos salvos. Só somos porque fomos, evidentemente. Há um aspecto da salvação então que já está completo. Paulo fala sobre isso por diversas vezes. Por exemplo, no capítulo 5 de Romanos, ele inicia com essa afirmação: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Noutras traduções, tendo sido ou havendo sido. King James, por exemplo, havendo sido justificados pela fé. Ou seja, já aconteceu essa justificação. É um assunto passado. Deus, quando olhou para nós e encontrou fé em Cristo, fé na cruz de Cristo, imediatamente nos tornou justos a seus olhos. Fomos justificados. Temos paz com Deus em decorrência dessa coisa que aconteceu. Está feito. A grande transação em favor da nossa alma está feita. Paulo expressa isso também em Romanos capítulo 6, verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Diga comigo: nós estamos mortos para o pecado. O cristão, diz Paulo, já está morto para o pecado, consequentemente está morto para a lei. E o que isso propriamente quer dizer? Ora, os cristãos não vivem mais para o pecado. Eles não estão mais aí à disposição do pecado. Para o pecado como Senhor, como dominador, para ele os cristãos estão, aleluia, mortos. Não são mais servos do pecado, são servos da justiça, como vimos domingo passado. Não são mais escravos do pecado, eventualmente pecam, mas são escravos da justiça. Como disse o Senhor Jesus: vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vocês são. Nós que estamos mortos para o pecado, que já não estamos mais debaixo desse domínio, à mercê dele, como viveremos ainda nele, diz Paulo? Mas ainda estamos sendo santificados. Romanos capítulo 8 diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continuamente estão ligados a Jesus. Continuamente vivem em e com Cristo Jesus. É fundamental que a gente entenda então o que aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer em termos de salvação. Para alcançarmos a grandeza desta palavra que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, que se gloria na salvação, que não se envergonha, ao contrário, que se envaidece da salvação, ele o faz na compreensão dos tempos da salvação. Paulo pode dizer com toda a tranquilidade: nós cremos, e porque cremos,
fomos salvos. Nós cremos e porque cremos, nossos pecados foram perdoados. Nenhuma condenação há. Agora permanecemos em Cristo. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há nem para Paulo, nem para todos aqueles que, como Paulo, se rendem a Cristo. E Paulo pode mostrar isso para as pessoas. Vocês não precisam mais viver debaixo da culpa. Vocês estão livres. A culpa do pecado, diga comigo, foi. A culpa do pecado foi eliminada. O poder do pecado agora está sendo eliminado. Os cristãos estão mortos para a lei, mortos porque estão mortos para o pecado. Na verdade, Paulo vai dizer que já morreram com Cristo, foram sepultados com Cristo e mais, ressuscitaram com Cristo. Estão plenamente justificados. Que coisa tremenda isso. A nossa dívida está completamente zerada. Estamos plenamente justificados. Meu Deus. Nós sabemos disso, mas só podemos avançar em Romanos a partir da próxima mensagem. Não sei se no domingo ou na quarta-feira. Se internalizarmos isso, estamos plenamente justificados. Satanás não tem como chegar diante de Deus e dizer, não tem. Quando pecamos, imediatamente voltamos o nosso olhar para a cruz. Somos tão limpos, e esse é o drama. Nós somos tão limpos aos olhos de Deus quanto o cordeiro. O cordeiro efetivamente tira o pecado do mundo. Esse é o poder do sangue do cordeiro. Eu não chego diante de Deus como alguém salpicado de lama. Não. Se chego com a mancha do pecado, porque eventualmente pequei, como aconteceu com o sumo sacerdote Josué, representando a nação de Israel lá na profecia de Zacarias, o Senhor dá uma ordem expressa: troca as roupas dele por vestes limpas. Coloque nele uma veste de linho puro. É assim que hoje eu compareço diante de vocês, completamente lavado no sangue de Jesus. Se Satanás aparecesse agora aqui, materializado, e dissesse, você pecou, para mim ou para qualquer um de nós aqui, nós teríamos que dizer para ele, mas você perdeu. Não. Jesus me justificou. Não fui eu que me justifiquei. Nem foi a minha fé que me justificou. Em último lugar, em última análise, foi a fé no Cordeiro. E aí poderíamos olhar para Satanás e dizer, você vai encarar o Cordeiro, porque para mim ele é o Cordeiro, mas para você ele é o leão. Vai encará-lo? Vai-te, Satanás, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Fomos salvos. Nesse sentido, nós fomos salvos. Mas, como já dissemos, ainda é certo, estamos, noutro sentido, estamos sendo salvos. No outro aspecto, a nossa salvação ainda não está completa. É isso mesmo que eu acabei de dizer. E os apóstolos não escondem esse conceito. A salvação ainda não está completa. Mas alguém inocentemente diria, pastor, mas Jesus não gritou na cruz do Calvário, está consumado? Sim. Todo o trabalho que ele deveria fazer para a nossa salvação, para comprar-nos, para desendividar-nos, está feito. Entretanto, a aplicação disso na nossa vida ainda é processual. O que ele fez está feito. Mas nós ainda estamos gozando os efeitos desta grande salvação, desta perfeita salvação que ele preparou para nós.
Por isso o apóstolo Paulo disse, no texto que acabamos de citar, Romanos capítulo 6, verso 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Há um problema ainda. O problema permanece. Embora seja fato que as pessoas às quais Paulo escreveu estivessem mortas para o pecado, mortas para a lei, essas mesmas pessoas evidentemente ainda não eram perfeitas. Elas pecavam, tornavam-se culpadas de pecados. O apóstolo tem que escrever a carta em parte, a fim de tratar justamente dessa questão. Na verdade, não apenas a carta aos Romanos, mas todas as suas outras epístolas, Paulo está tratando com pessoas que ainda pecam. O pecado ainda exerce uma atração. Eis o problema do pecado. Apesar de ele na cruz do Calvário ter sido vencido, ainda age na vida do crente. Então o que dizemos a esse respeito? Estamos num processo de libertação do pecado. Esse é um aspecto progressivo da salvação. Paulo resume isso no capítulo 7, a fala muito notória de Paulo, muito conhecida de Paulo, quando ele clama, quem me livrará do corpo desta morte? E ele mesmo responde, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Há um efeito da cruz que ainda está acontecendo na minha vida, processualmente. A salvação prossegue, é isso que está acontecendo. O sangue ainda me lava hoje. Me justificou ontem, mas hoje ainda me purifica. No capítulo 6, verso 14, Paulo diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Continuamente vocês vão ser assediados, atraídos, mas o pecado não será o senhor de vocês. Vão prosseguindo. A salvação já aconteceu e ainda está acontecendo. Prossigam, não parem. Em terceiro lugar, se nós fomos justificados, se nós estamos sendo purificados, Paulo também vai dizer que há um aspecto da salvação que acontecerá no futuro. No capítulo 8, verso 24, Paulo diz, porque em esperança somos salvos. Diga comigo, salvos. Na esperança. Como aqueles que aguardam algo, que esperam algo. Esperam ansiosamente. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Há uma referência clara a algo futuro, a algo que estamos aguardando, há uma salvação que há de vir. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz algo muitíssimo interessante. Nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós chegaremos lá, capítulo 6, capítulo 8, mas eu estava olhando para essas coisas e meditando nelas. Primeiro, Paulo diz que nós temos as primícias do Espírito, ou seja, toda a obra do Espírito Santo na nossa vida hoje é apenas o começo. É como quando, minha fruta preferida, vocês sabem, é manga. Quando como lá pelo mês de outubro, no mês de novembro, começam as primeiras manguinhas a amadurecer ou ficar de vez, os primeiros frutos, as primícias da colheita que virá. E aí alguma pessoa bem-aventurada recolhe e traz uma sacola de presente para o pastor. Paulo diz,
toda a obra do Espírito, batismo no Espírito Santo, enchimento com o Espírito Santo, a vida no Espírito, os dons do Espírito, os ministérios, tudo isso é o primeiro fruto da grande colheita final. Temos agora as primícias apenas, o comecinho da coisa. A plenitude vem na glorificação. Temos os primeiros frutos, temos as primícias do Espírito. E tendo essas primícias, ainda que elas sejam maravilhosas, Paulo vai dizer, nós gememos em nós mesmos. Aqui não há nada de redundante, no sentido mero da coisa, fútil. Não é isso. Paulo está enfatizando que há um gemido espiritual. Há como que uma tristeza essencial em cada um de nós. O Evangelho não diz que não há jugo, já pregamos isso aqui, o Evangelho diz que o jugo é suave. E Paulo agora vai dizer que um jugo que há em nós, um peso que há em nós, é uma tristeza que ele chama de gemido em nós mesmos. Que é isso? Paulo sabe que o Espírito do salvo anseia pelo dia, ele já foi restaurado, ele já foi redivivo. Nós já temos nova vida. Esse Espírito do salvo anseia pelo dia em que a vestimenta, a carne, será completamente purificada, redimida. Paulo diz, nós gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a adoção, a saber, olha o que ele diz, a redenção do nosso corpo. Há um gemido essencial. Há algum tempo eu tive uma experiência transcendental, foi ano passado eu acho, eu contei para minha esposa, não lembro se contei vou contar novamente. Foi um sonho, mas não foi bem um sonho, na verdade foi uma experiência extracorpórea. Eu não estava dentro do meu corpo, mas eu estava absolutamente consciente de mim mesmo. E naquele exato momento em que eu não estava no meu corpo, eu tinha uma sensação que eu nunca poderei descrever em palavras. Eu disse à minha esposa, amor, e aqui eu não quero ser maniqueísta, não é isso. Dizer que o corpo é mau, o espírito é bom, não é nada disso. Mas eu disse para ela, amor, a minha sensação era de absoluta pureza, não havia mancha nenhuma em mim. Uma sensação maravilhosa, que durou apenas alguns segundos, e depois eu estava de novo em mim mesmo. Verdade é que o nosso espírito, que já foi resgatado, que está pronto, ele anseia pela redenção do nosso corpo, anseia por isso. Paulo diz, há um gemido em nós mesmos, esperando a adoção. Vamos dizer juntos? Nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E esse dia vai chegar. Uma salvação futura, quando todo o nosso ser será completamente purificado. Mas nesta vida, o corpo não é redimido. É no futuro. Nós estamos aguardando isso. Nós que temos as primícias do Espírito. Quantos aqui amam o Espírito Santo? Quantos aqui têm fome e sede do Espírito Santo? Chegará o dia da plenitude, a absoluta plenitude do Espírito. No capítulo 13, Paulo diz algo muito poético, muito belo.
ele diz: a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 12. Está se aproximando, ele diz. A cada dia que passa, estamos mais perto da nossa redenção. Nesse mesmo trecho de Romanos 13, Paulo vai continuar com poesia, dizendo: a noite é passada, o dia é chegado. Não passemos o tempo em glutonarias, nem em bebedeiras. Esse trecho que impacta Agostinho de Hipona e produz nele conversão, Paulo está falando: olha, cada vez mais a luz está chegando, cada vez mais a noite está passando, se aproxima o dia. Fomos salvos, fomos justificados, porém a nossa salvação final, perfeita, está agora mais perto do que quando passamos a crer. Estamos marchando para a frente continuaremos indo. A nossa salvação é algo que ainda está diante de nós. Avante. Pedro, na primeira epístola, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai, capítulo 1, verso 3 em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou, diga comigo, para uma viva esperança. Pedro prossegue dizendo: por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Vocês estão guardados, protegidos, até a chegada do dia, do áureo dia da salvação. Paulo resume essa ideia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, dizendo que Jesus foi feito para nós, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Diga comigo: justiça, santificação, redenção. Sabedoria, se nós olharmos para tudo que a Bíblia fala sobre a história da salvação, diremos que sabedoria tem a ver com o plano de Deus na eternidade passada. A providência divina para a nossa salvação. Como de passagem dissemos no domingo, Deus só criou o universo depois de haver planejado o sacrifício do Filho. Ou seja, mesmo a morte do Cordeiro é o fundamento de toda a criação. Deus não criaria o homem sem prover para ele de antemão salvação. Quando dizemos então que Jesus Cristo é feito por Deus, sabedoria, cremos, a referência de Paulo aqui em 1 Coríntios 1,30 seja justamente a esse plano eterno, a essa providência divina para a salvação na eternidade passada. Mas quando Paulo fala sobre justiça, santificação e redenção, agora ele está sintetizando esses 3 tempos da salvação que estamos examinando agora. Justiça ou justificação, santificação ou purificação hoje, dia após dia, redenção ou glorificação futura. Jesus é para nós sabedoria, o plano de Deus na eternidade passada; justiça, aquele por meio de quem somos ou fomos feitos justos diante de Deus; santificação, aquele que continuamente por meio do seu sangue nos purifica; e redenção, aquele por cuja ressurreição também ressuscitaremos no último dia. Jesus é salvação.
totalidade de salvação. Salvação que se compõe dessas partes. Redenção como glorificação do corpo aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então diga comigo: fomos justificados, estamos sendo santificados, seremos glorificados. Aleluia. Tudo isso em Cristo, tudo isso nos sendo dado, tudo isso vindo a nós, nada disso por qualquer mérito da nossa parte. É a graça da salvação. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Não proponho uma boa ideia, não lanço aqui uma nova filosofia. Venho falar a vocês, diz Paulo, de uma libertação real. Venho falar da salvação em toda a sua plenitude, da libertação do pecado, da reconciliação com Deus, da esperança da glória, da bem-aventurança eterna. Salvação completa. Não me envergonhe dela. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, porque o Evangelho é o método divino da salvação. É o poder de Deus para a salvação. E claro, essa expressão, o poder de Deus, é para nós da mais alta importância. Paulo não está dizendo simplesmente que a salvação é uma coisa muito poderosa, ainda que seja. Por exemplo, no livro dos Salmos, nós lemos a respeito das árvores do Senhor, ou árvores de Deus. E isso não significa simplesmente que são árvores muito grandes. Há alguns intérpretes que querem tratar assim o texto do Salmo 104, 16, por exemplo. Não, não é isso. Salmo 104, 16 diz: satisfazem-se as árvores do Senhor, as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Mais precisamente, os salmos estão dizendo que essas árvores não são apenas muito grandes, mas que elas são efetivamente propriedade de Deus, são feitura dele, são as árvores do Senhor. Quando Paulo diz que a salvação é o poder de Deus, ele está afirmando não apenas acerca de sua grandeza, que a salvação é algo glorioso, grandioso ainda que seja, mas ela é o método único de Deus. Onde Deus mostra seu poder salvador? Em Jesus Cristo. No Evangelho. É ali que Deus mostra o seu poder salvador. Se Paulo fosse visitar os cristãos de Roma, ele diria aos romanos, juntamente com os irmãos em Cristo, ele diria onde os romanos poderiam se salvar. Ele diria: vocês só serão salvos no Evangelho. Eu não vou incentivar vocês a qualquer esforço próprio de autossalvamento. O Evangelho é o anúncio do que Deus fez para nos salvar. Paulo se gloria no Evangelho porque o Evangelho é uma obra de Deus, é o poder que pertence a Deus, é o meio exclusivo que Deus utilizou para salvar a raça humana. Por meio do que Deus salva o homem? Por meio do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, diz Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação. A lei exigia que o homem a cumprisse. A queda tornou o homem incapaz de cumpri-la.
O homem até poderia, de algum modo, cumprir a forma da lei, mas a essência da lei, que é o mais puro amor por Deus e pelo outro, disso o homem se afastou. Por isso Tiago vai dizer, olha, quem comete um pecado é réu de todos os demais, porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não cobiçarás. O homem não é mais inocente, mesmo quando tenta cumprir a forma da lei. A lei, então, não pode salvar, ela não tem esse poder. Quem será salvo por meio da prática da lei de Moisés? Absolutamente ninguém, diz Paulo. A lei não transforma o coração de ninguém. A lei não dá nova vida a ninguém. A lei não justifica ninguém. Ela não provê efetivamente uma substituição para ninguém. Ao contrário, os animais sacrificados na lei de Moisés anunciavam um sacrifício perfeito. Por si mesmos eles não podiam salvar, até porque sabemos que toda a criação, incluindo os animais, recebeu a mancha do pecado. Aqueles sacrifícios não eram perfeitos, não poderiam justificar os seus ofertantes. Estamos juntos? Não poderiam. A lei não poderia jamais salvar o homem, ela apenas poderia condená-lo. O homem estava debaixo do pecado. Mas, eis o que Paulo diz no capítulo 8, verso 3. O que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus realizou salvação. Deus fez. Deus fez. Esse é o contraste do Evangelho com todas as religiões. O Evangelho jamais enfatizou o que faríamos por nós mesmos para nos salvar. O Evangelho diz como Deus providenciou, como Deus produziu o seu único método de salvação e como Deus aplica a sua salvação em favor do ser humano. A salvação nos vem de Deus. E por isso mesmo, Paulo não somente não se envergonhava dele, mas estava, como vimos numa das primeiras mensagens, pronto para se levantar diante de quem quer que fosse e falar sobre o Evangelho. Quem quer que fosse. Reis, grandes, poderosos, pequenos, diante de todos Paulo anunciaria: veja, eis o meio pelo qual Deus providenciou a nossa salvação. Paulo confrontaria filósofos, Paulo confrontaria poderosos, Paulo confrontaria todas as ideias humanas, as ideias de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de todos os grandes pensadores do passado. Paulo diria para todo mundo ouvir: Deus tem um plano. Deus realizou o seu poderoso propósito. A salvação é uma atividade de Deus e não dos seres humanos. Deus. Eu e você nessa noite, já estou caminhando para o final dessa introdução. Eu e você nessa noite precisamos sair daqui dizendo: ó Deus Salvador, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo. Deus Salvador. Aleluia, aleluia. Essa é a ênfase de Paulo por toda a epístola aos Romanos. Na verdade, vamos mais longe, essa é a ênfase de toda a história bíblica. Na Bíblia, Deus age.
Deus. A Bíblia é o livro de Deus, é a saga de Deus saindo em favor da raça humana para salvá-la. Nós sabemos bem o que o ser humano faz. Em se tratando de salvação, a resposta é objetiva. O ser humano, quando nós falamos desse tema salvação, ele por si só, ele é útil. Os seus planos são perfeitos para que ele caia no pecado e continue no pecado. É isso que o ser humano consegue fazer. O ser humano consegue produzir degradação, miséria e desespero, inclusive se servindo das muitas religiões. O homem é isso, é um ser degradado, miserável e desesperado. Mas a Bíblia é o que é? A Bíblia é um livro sobre ensinos morais. Ora, faça isso, faça aquilo, haja desta ou desta maneira nos seus relacionamentos interpessoais. Ainda que a Bíblia fale isso, a Bíblia jamais disse que por meio destas coisas o homem poderia se salvar. A Bíblia em canto nenhum vai dizer que o homem simplesmente precisa juntar forças e sair sozinho do lamaçal do pecado. A Bíblia não é um livro de mero incentivo a que o homem se salve. Não é um livro de exortações para a salvação ou para a autossalvação. A Bíblia é um anúncio do Evangelho. Deus veio ao jardim do Éden. Deus falou com Adão e Eva no seu pecado e na sua vergonha. Deus agiu e disse: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Foi Deus quem falou. Para Adão e Eva no seu pecado e vergonha, Deus disse: eu proverei salvação. É Deus quem tem agido através da história humana. Foi Deus quem na sua infinita misericórdia avisou os homens de Canaã e tolerou por mais de 400 anos a iniquidade daquele povo, até que ele levantasse Moisés, levantasse Josué, levantasse os juízes, levantasse os profetas e trouxesse grandes juízos àquelas nações. Deus queria salvar. Foi Deus quem disse a Israel: arrependam-se, abandonem os ídolos, abandonem Baal, abandonem Azerá, voltem-se para mim de todo o coração. Eu vou fazer com vocês o seguinte, ele diz na profecia de Oséias: mandarei vocês para o cativeiro e eu ficarei à distância. Vocês estarão reservados para mim no cativeiro. Eu não vou abraçar vocês. Nós não vamos viver as intimidades do nosso amor ainda, mas eu vou fazer como meu servo Oséias está dizendo, como um símbolo diante de vocês. Ele chega para a sua mulher e a traz para casa e diz: fique um tempo aqui separada, eu não terei relações contigo, mas você é minha e eu sou seu. Deus vai dizer exatamente isso para Israel no cativeiro babilônico: vocês estarão aqui sendo purificados de toda idolatria e depois nós nos casamos. Deus, o Deus Salvador, Deus, o Deus purificador, Deus, o Deus ciumento, o Deus zeloso, o Deus esposo que não aceita o povo casado com falsos deuses. Deus é Ele que age. É Ele que tem agido através de toda a história humana. Foi Ele quem chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse: de ti farei uma grande nação, e por meio de você, essa é a minha decisão, Deus diz, eu abençoarei as famílias da terra inteira. Deus, foi Deus quem deu reis a Israel. Foi Deus quem enviou profetas para o meio do seu povo. Foi Deus quem deu a lei para mostrar ao ser humano a sua total incapacidade de autossalvamento. Sempre foi Ele. Foi Ele. Ele mesmo. O eterno Deus. O Criador das bilhões de galáxias, com seus bilhões e bilhões de astros. Foi Ele que, vindo à plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, do regime da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. É o que Paulo diz aos Gálatas no capítulo 4, versos 4 e 5. É Deus que ainda faz isto, que ainda salva no mundo atual, que ainda salva no mundo atual. Toda a obra de evangelização está subordinada a Deus. Preste muita atenção. É Deus que agirá. Será Ele, até que tudo finalmente esteja perfeito e completo. Será Ele. O Evangelho não é um esquema humano, é o grande esquema de Deus em franco desenvolvimento. Essas são as boas novas. O tempo todo, a ênfase é em Deus. É na grandeza da salvação de Deus. É na largueza, na amplitude dessa salvação de Deus. Nós jamais vamos tratar ao longo dessas mensagens o termo salvação de modo leviano, de modo descuidado. Não ficaremos apenas com um dos 3 aspectos da salvação. Não ficaremos apenas com o fui salvo ou sou salvo. Também enfatizaremos que estamos sendo salvos. E também enfatizaremos que aguardamos a nossa salvação final. Graças a Deus, por meio de Cristo podemos e devemos dizer que fomos salvos. Mas cada vez que dissermos isso, tenhamos em mente que ainda estamos sendo salvos. E igualmente tenhamos na consciência o fato de que seremos ainda salvos de maneira final e definitiva na era futura. A nossa glorificação é parte da salvação. A nossa glorificação está acima e está além desta vida, muito além deste mundo. Ela virá, ela é certa, mas ainda não. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos final e inteiramente salvos. Diríamos, salvação, grandiosa salvação. Salvação que nós devemos inteiramente a Deus. A Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.